Let's get one best. Bom dia, Carlos, bom dia, Maurício. Bom dia. Tudo bem? Estamos aqui para nossa conversa dos sábados de manhã, dando sequência ao tema, esse tema que é tão extenso, né? Ele, na verdade, liga em vários assuntos, né? Que é o tal do perdão, as dificuldades de perdoar, o que é perdão, o que não é perdão. Mas antes de a gente começar a nossa palestra, a nossa conversa, vale lembrar para você dar o seu like, né, no vídeo, compartilhar com o pessoal para se inscrever no canal, convidar as pessoas para se inscreverem. E também lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando, atendendo toda a legislação, as normas de segurança, né, de prevenção contra o Covid. Então, se você tem agendamento, quer fazer um tratamento, ligue e agende nos telefones. Eu vou passar um telefone, tá? Que você pode ligar lá no 2606-6220, que as meninas vão orientar para você ser atendido, o melhor data, o melhor horário, tá bom? Porque tem a questão do distanciamento e do número máximo de pessoas, ok? Então, vamos começar. E para começar, eu peço licença a você que está nos assistindo, aos vossos mentores, ao mentor da vossa casa, para que nós possamos adentrar, convidando as equipes espirituais, ao Dr. Antônio, toda a sua equipe médica, as fraternidades que trabalham com apometria, desobsessão, a Nossa Senhora, a Maria de Magdala, fazendo esse grande circuito de luz, iluminando, trazendo conscientização, libertação, para que nós possamos subir um degrau a mais na nossa existência. É em nome de Deus e da luz que nós vamos dando por aberto o nosso trabalho, a nossa conversa dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom dia novamente e vamos lá começar. Semana passada a gente falou um pouquinho do auto-perdão, eu dei alguns spoilers e hoje eu vou começar falando um pouquinho, na verdade, da questão de onde o nosso perdão acaba se manifestando no tal do karma, né? Vocês adoram karma, quando a gente fala de outras vidas, né? E daí eu sempre falo, quando a gente fala de karma, vai com karma mesmo, porque nem tudo é essa coisa que o povo pinta, né? Esse eterno martírio. Porém, ele existe, né? E ele faz parte, ou seja, como a gente falou já na palestra anterior, é a questão dos resquícios. Por exemplo, o não perdão, ele, como a gente já falou, é um autocultivar de mágoas, de orgulho, que energeticamente vai intoxicando todo o nosso campo áurico. Ou seja, como a gente já falou, além de energeticamente, ele intoxica o nosso corpo físico. Lembra que eu falei do ressentir? E toda vez que você sente novamente esse tal de ressentir a raiva, a mágoa, a frustração, ou o seu orgulho de ser ofendido, que você teve uma ofensa que você não aceitou, e isso altera toda a nossa química corporal, né? Lembra, para quem conhece um pouquinho mais, libera quando nós estamos sob estresse,
o tal do cortisol, que é aquele hormônio do estresse. Ele tem uma função importante no nosso organismo, mas em excesso e com essa frequente, ele desregula, né? Oxida as nossas células, afeta o nosso sistema imunológico. Bom, tudo isso porque você está se desequilibrando. E energeticamente, acontece da mesma forma. Essa forma pensamento, né, ou esse miasma que fica intoxicando o teu campo áurico, os teus corpos espirituais, como a gente fala que trata, né, na apometria, eles ficam impregnados como se fosse uma órbita em torno da sua aura, girando aquilo, manifestando. E muitas vezes alimentando padrões obsessivos, energias vampirescas, ou até causando brecha nessa tua aura para que ocorra o fenômeno da simbiose ou do vampirismo, onde que essas energias, esses espíritos se aproveitam. E daí o que acontece? Quando você desencarna, você não vira anjo, né? Você não vira anjo. E se esse perdão ele não aconteceu nessa vida, volta na outra vida e volta impregnado, intoxicando o teu corpo espiritual na tua outra vida, causando a tal da ação e reação na outra vida. E isso muitas vezes isso é o karma, é o seu rastro que o Dr. Antônio falou. É aquilo que você não resolveu, né? Ou que você acreditou e praticou numa existência que desequilibrou e você vai voltar até se libertar. Volta uma, duas, não é o tal do perdão dos 70 vezes 7, lá é mais ou menos isso. Você volta 7.000 vidas, muitas vezes, até você entender esse tal perdão, que não faz parte do orgulho, que não faz parte da tua vaidade, que não tem nada a ver com isso. Até você entender que na humanidade cada um é do jeito que é e cada um tem o seu momento. E entender também uma coisa que eu estava lendo, que o Gandhi falava muito, né? E acho que o Carlos até falou um pouquinho semana passada, que em um determinado momento perguntaram para o Gandhi se ele perdoava muito, que provavelmente ele perdoaria muito as pessoas. E ele respondeu que não perdoava porque ele nunca tinha sido ofendido, né? Ou seja, o que muitas vezes nos ofende, e muitas vezes nós nos ofendemos por vaidade, por ignorância, né? Quando você se conhece, o tal do conhece a ti mesmo, isso não te afeta. Porque é aquilo que nós falamos, e tem um filósofo contemporâneo que também fala muito isso, porque tem duas vertentes. Quando alguém te xinga ou fala mal de você, pode ocorrer duas situações. Ou é verdade, e se for verdade, não tem por que você se ofender, porque aconteceu mesmo, você fez, enfim. Ou é mentira. E se é mentira, também não te ofende, não te afeta, porque é a energia do outro e ele que vai arcar com a mentira dele, né? E voltando no tal do karma, olha, eu vou dar um spoiler. Semana passada eu dei um spoiler, eu vou dar um outro spoiler. Quando você fala, dá um perdão, não vou perdoar, sabe? Não perdoo mesmo. Quem perdoa é Deus, porque eu não vou perdoar nada. E a gente fala que sempre volta, né? E pensa que você, no seu ressentir e energeticamente, você está se ligando constantemente à pessoa que você não perdoou ou que você não aceita o perdão. É um padrão obsessivo de encarnado para encarnado. E sabe o que vai acontecer muitas vezes? Não é uma regra, sabe?
Mas vocês pediram tanto para falar de família, né? Muitas vezes, como os laços de obsessão, eles só são desfeitos por amor, muitas vezes o plano espiritual se reúne e fala assim, olha, vamos colocar eles tudo junto na mesma família, para ver se com véu de esquecimento, como pai e filho, como mãe e filha, eles se resolvam, se perdoem, se aceitem e se amem. Às vezes dá certo, né? Às vezes é a tua família problema que você continua reclamando dela. Então, nas próximas palestras que vocês pediram para falar de família, né? Nós vamos falar isso, que também família tem a ver com as nossas escolhas, com esses rastros, né? Com os nossos envolvimentos. Por isso que eu falo, não tá bom nessa vida, abençoa, perdoa, ama, porque senão na próxima vida é capaz de vir irmão siamês, grudado. Já pensou? Olha, é sério, pensa nisso, tá? E, bom, eu já dei spoiler, já falei, e eu vou falar um pouquinho do que não é perdão, para você não se confundir, tá? Perdão o termo perdão, ele é muito amplo, né? Conforme a gente já falou, ele tem vários, mas o que não é? Perdão não é omissão, tá? Sabe aquela coisa que você finge que não vê? Aquela traição? Você fala assim, eu perdoei, mas porque lá no fundo você não quer aceitar, ou você tá confortável do jeito que tá. Sabe aquela preguicinha que você vai ter que arcar com a responsabilidade? Então, de mudar de vida, de mudar de atitude? Então, isso não é perdão. Aquele perdão que muita gente faz quando você estufa o peito em público, geralmente, que você precisa de plateia, para ver se você convence o povo e se convence de eu perdoo, também não é perdão, tá? Isso é vaidade, né? Tanto é que você está falando aquilo na psicologia é tipo um autoconvencimento, né? Você tentando mostrar para o mundo que você é uma coisa que não é. E ele toma o mesmo caminho daquele perdão, sabe? Que você fala assim. Eu sempre dou esse exemplo que você fala assim: eu perdoo, mas a justiça de Deus, você joga Deus na coisa ainda. Vai cobrar o que você deve, né? E se você é espiriteiro, você fala assim, a lei da ação e reação não vai falhar, né? Não vai falhar, né? Porque a lei da reação é a lei do equilíbrio e ela rege, né, a nossa existência. Porém, não cabe a você, né, ditar quais serão as reações, né? Lembrando que quando encarnados, né, e a gente já falou isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus e co-criadores, não criadores, né? Criador é ele, nós somos co-criadores. Porém, quando nós co-criamos por meio do nosso livre-arbítrio, nós respondemos por tudo isso, inclusive quando você cria o seu praguejar, né? A sua maldição e assim, entrando, né? Por um outro spoiler, o feitiço, a maldição nunca nada mais é do que exatamente essa energia que nós dispersamos ao nosso redor ou direcionamos para uma determinada pessoa por meio da nossa intenção, do nosso pensamento, da nossa fala, né? Eu perdoo, mas Deus vai te castigar. Não, você não está perdoando, você está querendo que Deus castigue, né? No fundinho lá, você está querendo, eu quero que ela sofra
tudo que eu sofri e um pouco mais, né? Então, essa coisa de olho por olho e dente por dente foi exatamente o que Jesus veio desfazer, né? Veio modificar. Então, cuidado com o que você acha que é perdão. O perdão, ele entra novamente no conhece a ti mesmo. Conhece verdadeiramente o que vai no teu sentimento, no teu pensamento, nas tuas atitudes, né? De forma que, ao se conhecer verdadeiramente, você sabe o que te ofende ou não. É fácil? Não. Às vezes a gente é melindrado, a gente é mimizento, a gente tem as nossas mágoa, né? Ai, por que fez isso? Porque o fulano fez aquilo? Porque não sei quem? Porque agiu de uma forma, agiu de outra. E eu sou a vítima da situação, coitado de mim, Deus me esqueceu. Cuidado, cuidado, para você não cair numa ilusão. Ilusão. As pessoas são o que elas são. E conforme o doutor Antônio disse, a sua mente às vezes mente. E ela pega umas peças engraçadas na gente, porque ela mente de tal forma que a gente acredita. Ai, a pessoa fez aquilo de propósito, porque ela queria me prejudicar. Não. Às vezes ela fez aquilo porque era o que ela sabia. Ela não estava entendendo todo o contexto. Ela não sabia que isso te afetaria dessa forma e às vezes ainda nem sabe. Então, cuidado, né? Quando a gente fala de mente, quando a gente fala de olhar, né? A gente sabe que até o nosso olhar, a nossa visão, às vezes nos engana, né? Existe uma experiência, que na verdade a nossa visão, ela é a junção de uma parte e de outra, e o cérebro que junta, porque a gente só enxerga uma parte de cada vez, de cada olho. E muitas vezes aquela ilusão, a ilusão de ótica, causa peças na gente, que a gente vê uma coisa que não é real. E muitas vezes isso acontece nas situações. Uma pessoa fala um oi que não está acostumado a falar aquele oi, né, esfuziante, igual você fala, que acorda de manhã alegre, feliz com a vida, exaltante. E daí você já se magoa. Ai, ela tá de mau humor. Olha, somente já falando. Ele tá de mau humor, ele tá bravo comigo. Será que eu fiz alguma coisa? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Ele foi grosso, ele foi bravo, ele falou alto, ele falou baixo. Gente, por exemplo, se alguém se magoar por causa de falar alto, vai se magoar comigo todo dia, porque eu falo alto toda hora. Então, cuidado com isso, né? Eu vou passar agora para o senhor Carlos. Vamos ver como será o segmento. Então, a minha dica é: não se iluda, não intoxique o teu campo áurico, não dê brechas para padrões obsessivos. Você não quer ter obsessor com você? Não seja um obsessor dos outros. Ou seja, a partir de que você não perdoa e você fica atormentando a vida do outro, você está sendo um obsessor. E o obsessor, ele não anda sozinho. Então vai vir um monte de obsessor atrás de você. Então usa a sua cachola e deixa aí, sabe? Perdoa para você tirar os seus e deixar a pessoa aí também, tá? É isso que eu tinha para dizer. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Fabinho? Bom dia de novo, bom dia, Maurício, novamente, bom dia,
pessoal que está nos assistindo. Aliás, estamos quase, hein? Acho que faltam 8 para 1000. Estamos quase chegando lá. 1000 ainda é pouquinho, mas estamos chegando. Devagar, mas estamos indo. Então, nós chegamos ao Perdão, capítulo 2. E, como eu disse semana passada, a lista é extensa do que a gente pode desdobrar toda essa situação. E enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas, eu acho importante trocar de novo. E eu gosto sempre de 3, porque eu acho que eu gosto do número 3 do equilíbrio, né? Então, tem 3 pontos que nós precisamos abordar. Um deles é o que você bem falou de ação e reação, né? Do perdão virar um karma. E por que ele vira um karma? E você colocou bem daquelas manchinhas que ficam no nosso perispírito, nos nossos corpos espirituais. Toda vez que eu protagonizo um desequilíbrio, ou seja, eu saio de praticar o bem, e isso que é o desequilíbrio, ou eu sou, não gosto da palavra vítima, mas eu sou o sujeito passivo, eu fui parte de alguém que desequilibrou essa energia, e eu fui a parte, entre aspas, prejudicada. Eu não gosto muito disso porque eu acredito muito em mão dupla, né? A gente não está passando à toa numa rua, por acaso, para acontecer aquilo. A gente gosta de achar que é por acaso para dar uma limpadinha num passado não tão simples, não tão limpinho, né? Mas existe ação e reação e a lei do karma porque num passado distante ou remoto eu participei, seja ativamente ou passivamente, de um desequilíbrio. E o que é o equilíbrio? O que é uma balança? Quando ela está equilibrada? Quando o peso dos dois lados são iguais. Se eu desequilibro essa balança para cima ou para baixo, e aí você pode interpretar se eu fui vítima ou fui algoz, é indiferente, mas ela se desequilibrou. Como eu reequilibro? Como eu acabo com isso que eu chamo de karma? Ajustando. Então, se eu fiz a balança pender para baixo, eu preciso um dia abaixar a minha para do outro subir. Então, não tem como você falar em perdão verdadeiro e não esses que você colocou muito bem, esses convenientes, né? Que depois eu vou chegar no segundo ponto que eu quero abordar, da conveniência, se eu não reequilibrar essa balança. E como você reequilibra? Vamos supor que aqui tinha 10 quilos e 10 quilos, e eu fizesse pesar 20. Cara, não tem jeito. Enquanto eu não botar mais 10 nessa ou tirar 10 nessa, não volta a ficar. Não adianta a gente vir com blá, blá, blá. Por isso que eu só alivio na hora que eu ajusto as coisas. Isso é o karma. E que eu ajusto como? Recuperando. Recuperando, e recuperar você só recupera mal, ou erro, ou desatenção, com atenção, com bem, com reparação. É isso, não tem jeito. E aí ele vai para uma segunda coisa, e eu vou deixar do arrependimento para o outro, para o fim da conveniência, que é a questão da soberba e da igualdade. Eu só reequilibro isso se eu ver no outro de verdade o meu irmão. Se eu não achar que eu sou melhor. Porque não adianta, a gente ter uma soberba grande. Uns, lógico, que tem uns que você vê ela à distância, né? Ela chega bem antes do cara. Mas todos nós a temos. Uns disfarçam mais, são mais enrustidinho, são mais calminho, deixa meio de ladinho, o outro não, o outro já chega e já coloca. Mas é essa soberba que nos distancia da igualdade. Quantos e quantas situações de desequilíbrio da balança não são ajustadas porque ninguém quer dar o primeiro passo? Como você falou, porque ele acha que foi ofendido, porque ele acha que foi desrespeitado, porque ele acha que é melhor que o outro, e se foi o outro que faltou com o respeito que ele acha que ele deveria ter, que é maior do que o outro, e que na verdade não é nada disso, é igual,
É o outro que precisa vir falar. Não, eu sou muito orgulhoso. Quantas vezes a gente não vê pessoas passarem mais de uma encarnação pelo orgulho de não vir e conversar e sentar, de admitir esse desequilíbrio? Não, mas veja bem, não fui eu que pus o peso na balança, foi ele que tirou dele. Né? Essa soberba, essa falta de entendimento real de igualdade. De igualdade, não de fim, mas de meio. Porque a gente não pode imaginar, e às vezes a gente distorce as coisas, né? Ah, igualdade é achar que todo mundo vai ter o mesmo sucesso, o mesmo salário, as mesmas coisas. Não. Todos nós temos as mesmas oportunidades e chances. Lógico que existe uma série de coisas aqui no mundo de provas e expiações que desequilibra isso. Óbvio, né? Ninguém é tolo, mas às vezes a gente acha que as coisas vão ser sempre iguais. Não é isso. Igualdade é o respeito. É eu entender que eu desequilibrei essa balança e que eu passei da linha e que eu fiz algo, como você falou, que eu não queria receber de maneira nenhuma. Então, olha que interessante. Nós já falamos da quebra do equilíbrio das forças que eu preciso resgatar. E não adianta que eu não vou resgatar com arrependimento. Não vou. Arrependimento é bom, é necessário, demonstra caráter, demonstra que você está no caminho certo, mas não resolve a situação. Muito menos se ele for um arrependimento conveniente. Né? Ah, é bom eu me arrepender, né? Deus está vendo, né? Eu vou rezar 10 Pai Nosso porque, né, fiz a besteira, então vou lá e me confesso com o padre. Cada um leva para o caminho que quiser isso. Mas o arrependimento faz parte da progressão espiritual, sim. Mas ele não desfaz o feito. O feito só é desfeito quando eu reequilibro as coisas. Ou quando eu passo aquilo que eu provoquei, ou quando eu entendo o sofrimento que eu provoquei. Então, olha que interessante. Não pode haver um arrependimento conveniente. Ah, não, eu me arrependo. Olha, me perdoe, estou arrependido. Na próxima esquina você faz igual ou pior. Porque não houve o reequilíbrio. Tanto é que eu lembro de uma passagem muito interessante. Por quê? Um espírito encarnado abandonou a família dele. Resolveu que ele não era feliz com a família, abandonou, deixou relento. Passaram privações, passou fome às crianças, e ele abandonou porque ele achou que tinha uma vida melhor, que ele não tinha responsabilidade sobre a família. Ele volta para o plano espiritual, e quando ele enxerga tudo, ele se arrepende e vê o mal que ele fez. Olha que interessante. Ah, bacana. Acabou? Não. Como ele resgata isso? Isso é contado num livro, né? numa psicografia, num livro psicografado. Ele pede para vir à Terra e ser a pessoa que vai cuidar de uma creche, que vai ajudar o filho dos outros. Você vê como é que você reequilibra? Já houve o arrependimento lá, ele já entendeu o que faltou com aquela família. E ele vem com uma missão de ajudar crianças que foram abandonadas pelos pais. Olha que interessante. O que é restabelecer o equilíbrio? Arrependido ele já estava, ele viu que ele tinha feito besteira. Bom, eu preciso reequilibrar essa balança. Eu vou vir e vou ajudar aqueles que não tiveram ou que foram, de novo, não é vítima, mas estão num estágio que um dia eu provoquei para os meus próprios filhos. Olha que coisa interessante. E por fim, para não estender muito e passar para o nosso amigo Maurício, um dos pontos, acho que mais difíceis que Jesus nos clama, que é perdoar os nossos inimigos. Essa talvez seja a coisa mais complexa, né? O Fabinho está se coçando ali. Mas o que o kardecismo e o Livro dos Espíritos nos traz sobre isso? Não é fazer festa com eles. Perdoar o seu inimigo é não pagar com a mesma moeda. É não fazer o mal para ele que ele te fez. Não é congraçar com ele.
Não é virar seu amigo, é pagar o mal com o bem, ou seja, olhar para aquele inimigo e não querer a vingança, não querer postergar essa ação de karma. Não é o que a gente imagina, vamos lá, esqueci tudo, não é isso. É você olhar para ele e você não querer fazer para ele o mesmo mal que você recebeu dele. Isso é perdoar o seu inimigo, é não pagar com a mesma moeda. Isso está no kardecismo, está no livro dos Espíritos. E está nas boas práticas de você querer realmente fazer o bem. Então, eu vou encerrar, pessoal, com essas 3 questões. O desequilíbrio, o arrependimento de verdade, que não resolve, você precisa restabelecer as forças que você desequilibrou de alguma forma, ou que você participou, a soberba de entender, a falta de soberba e da humildade de entender a igualdade de verdade, e você entender que o seu inimigo, você não faz festa com ele. Óbvio que a gente não deveria ter nenhum, como você falou do Gandhi, né? Ninguém me ofende. Mas se ele te ofendeu alguma vez, é você conseguir se superar a ponto de não querer o mal dele também, o mal que você sentiu. E sem jogar para Deus, né, Fabinho? Sem dar o trabalho sujo para Deus, né? Ah, não, tá tudo bem, pode deixar que ele vem e faz o trabalho sujo. Pelo amor de Deus, aí é que não dá de verdade, né? Né, meu amigo Maurício? O negócio é legal. Eu sempre falo para vocês, né? Eu não sei se eu fico com a melhor fatia ou não, ou se sobrou alguma coisa para eu falar, porque foi muito bom que vocês falaram aí, foi bacana. E aí eu anotei uma série de coisas, né? Que nós estávamos aí ouvindo vocês falando, e muitas coisas interessantes. Ação e reação, né? Que foi passando, falou de vida atual e vidas passadas, vidas anteriores, falamos do véu do esquecimento, tá? Falamos do véu do esquecimento, e aí falou-se do ressentimento, falou do orgulho, né? O que afeta a nossa energia? O Fabinho colocou muito bem, assim, se você... Uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês, de repente, é uma contextualização ou uma juntada, vamos chamar assim, do que o Fabinho falou e do que o Canal falou. E o que eles falaram está muito bem completinho. E, assim, o que eu coloco aqui para vocês, né? E o Canal colocou de uma forma bem bacana também. Em primeiro lugar, vamos imaginar que o mundo começou hoje. Tá? O mundo começou hoje. Por quê? A gente está falando que, será que você foi vítima? Será que você foi algoz? E a gente sempre fala, né? Ninguém vai pagar a conta que não é dele. Cada um vai pagar a conta que é sua. Então, se você começar a voltar para poder entender essa situação, e o Carlos colocou essa história, que eu não lembro o nome do livro, mas um outro livro, essa história é bem contada, que a pessoa percebeu e falou, poxa vida, eu quero agora, me arrependi, agora o que eu preciso fazer para que isso seja resolvido? Né? O que eu preciso fazer para minha consciência parar de me cobrar? Porque se você se arrependeu, ok, mas só quando você está falando, cara, você sujou a camisa do outro, você precisa lavar essa camisa. Então, é isso que a gente fala. Quando você perdoa, a vítima, vamos chamar assim, né? O Canal até falou, até que ponto você é vítima ou não, né? Ou você foi passivo, ou você se deixou levar por alguma situação. Mas vamos imaginar que seja vítima, tá? E a outra pessoa o algoz. Mas vamos imaginar que o mundo começou hoje. Você foi criado hoje, simples e ignorante, você, pum, foi colocado aqui no planeta Terra e vamos todo mundo começar a viver. Aí, o que o Carlos falou, o equilíbrio está ali. De repente, um olhou para o outro, eu vou dar uma sacaneada naquele cara lá. Pum, você desequilibrou a balança. Aí, peraí, vou dar uma sacaneada por quê? Porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa é desatenta, aí vai naquela vítima ou é desatento? Não importa, tá? Porque senão a vítima vai ser sempre, né, o culpado, ou o algoz sempre o culpado. Assim, é complicado a gente falar um pouquinho dessa forma, né? Mas vamos imaginar que a pessoa sacaneou a outra de alguma forma, ou ofendeu, aquilo que você mesmo falou, cara, que o Fabinho falou. De repente, outra pessoa falou algo que para ela foi tão normal, e a pessoa se ofendeu e ficou com aquela raiva, ficou com bronca, não, ele me ofendeu, ele fez algo para mim, eu não vou perdoar, mas a outra pessoa às vezes nem sabe, isso nós até comentamos na semana passada. A pessoa às vezes nem sabe disso, e para ela foi tão normal, e você se ofendeu com aquilo por quê? Porque de repente seu orgulho, sua vaidade, né, sua prepotência, você achou
que não tinha que ser assim, assado. E aí, o exemplo do grande foi esplêndido, Fabinho, que ele colocou. O grande, ele está em paz. Aquilo que nós falamos na semana passada. Eu estou em paz. Então, não vou me ofender com aquilo. Para quê? Se é mentira. Se é verdade, por que vou me ofender se é uma verdade? Então, se você está em paz, opa, você está sempre vigilante. Opa, se você está em paz, você está em vigilância sempre. E essa vigilância diz o seguinte, eu também, aquilo que eu falei na semana passada, o que eu vou fazer para o outro, eu tenho que ficar atento. O que eu não quero para o outro, eu também não quero para mim. Então, eu tenho que ficar atento nesse sentido. Mas, às vezes, você fala tão naturalmente, de uma forma tão despojada, que para você aquilo é normal, mas para outra pessoa não. E aí é onde entra a evolução de todos nós, como seres humanos. E aí cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de enxergar uma situação. E tem situações que você se achou que você foi a vítima, ou que você está sofrendo aquela situação, e outra pessoa, às vezes, não está nem aí com você. E tem situações, sim, que a outra pessoa fez, aconteceu, com consciência, eu vou fazer, eu vou sacanear, eu vou judiar, aí a coisa fica complicada. Então, o perdão, ele abre um leque tão grande, igual o Carlos falou, abre um leque tão grande. O que nós temos que fazer? O que eu coloco? Em primeiro lugar, acho que nós devemos estar em paz. Né? A partir do momento que você está em paz, você sabe que o que você fizer está tranquilo. E se a outra pessoa, por um acaso, se ofendeu, mas se você não fez aquilo por intenção nem nada, você não vai ser a pessoa que, eu vou ter que fazer, eu vou ter que pedir perdão. A pessoa, não, porque você nem sabe o que você fez. Então, para você é normal. Aí entra aquilo que nós falamos na semana passada. A pessoa que, de repente, se achou a vítima, ela vai falar, realmente, na verdade, a pessoa não fez nada. Eu que sou o orgulhoso da vez aqui, eu que sou o que se achei melhor do que ele, e estou aqui todo melindrado porque ele me falou aquilo. E às vezes a pessoa não está nem aí. Olha como o negócio é bacana e é tenso. Tá? E aí o Carol colocou do resgate, mas o resgate com amor. E aí a gente coloca aqui de uma forma bastante bacana. Cara, se você sujou a camisa de alguém, você vai ter que limpar. Simples assim. Se sujou a camisa de alguém, você vai ter que limpar. Se você acha que a pessoa sujou sua camisa, olha, será que não é você que está sendo prepotente ou sendo orgulhoso demais? Achar que a pessoa sujou sua camisa? Pensa nisso. Às vezes a pessoa nem sujou e nem teve intenção de sujar sua camisa. Então, é você que tem que olhar para dentro de si e falar, eu que sou o magoadinho aqui. Ou, por outro lado, realmente a pessoa sujou a minha camisa, de alguma forma ela vai limpar, como o que o cara falou, não adianta jogar para Deus. Deus castiga, não, Deus não castiga ninguém. E aí a consciência da pessoa é que vai medir o que ela vai precisar fazer ou não para limpar aquela camisa. O exemplo que o cara falou foi esplêndido. Não, eu vou querer, nas próximas reencarnações, como nós acreditamos em reencarnações, e para cuidar de creches, para cuidar de crianças que foram abandonadas pelos pais. Ótimo. Então, resgate com amor. Ele se arrependeu, ele desequilibrou, se arrependeu e resgatou. Tem situações que a pessoa, ao desequilíbrio, não porque o outro desequilibrou, mas porque outra pessoa se achou que se desequilibrou. E não é bem assim. Então, ela vai ter que encontrar um meio, que aí ela vai ter que estar em paz. Não, aquilo realmente é porque a pessoa fez, não tem nada a ver. Eu que acabei me exaltando aí. Então, é essa a questão que nós deixamos para vocês. Então, pense um pouquinho nisso. Será que você realmente foi vítima? Ou será que você realmente foi o algoz? E aí, a partir do momento que você está em paz, a vida flui. É isso que nós deixamos para vocês. Fiquem em paz, né? E tenham, assim, um ótimo final de semana. E eu esqueci de falar, bom dia e dê um like, tá bom? É isso aí. Olha, o Maurício falou, o Carlos falou, e eu esqueci de um tipo de perdão. O doutor Antônio sempre fala que a gente parece criança, né? Que muitas vezes nós somos crianças espirituais. E eu lembrei de um que não é perdão também, que é o perdão de troca. Sabe quando você é criança assim? Eu te perdoo, eu te desculpo se você fizer isso. Ou se você der aquilo. Isso também não é perdão, viu? Presta atenção, isso é troca, né? Volta lá no que o Carlos falou do interesse. Escambo. Exatamente. Já evoluímos e saímos lá do feudalismo, pelo amor de Deus. Bom, e como a gente falou um pouquinho das outras vidas, eu quero finalizar falando desta existência, porque é essa que conta agora, né? Essa que a gente está passando. E
falando disso, eu tenho para falar para você que a raiva e a mágoa, energeticamente, ela funciona como se fosse um ácido que corrói as possibilidades da sua felicidade, né? Porque as situações mal resolvidas, elas te afetam não só naquilo, mas em todas as outras áreas da tua vida. Por isso, às vezes, existem problemas que a gente não consegue resolver ou não equacionados na nossa vida, porque são reflexos, muitas vezes, desses elos que mantêm a gente preso, né? Por isso que quando fala do desamarra, dos grilhões, ou quando é visto na apometria que a pessoa está presa, muitas vezes não é só presa, aprisionada na forma espiritual lá, mas é que a mente dela criou uma prisão, prisão de mágoa, uma prisão de revolta, uma prisão de não perdão, de não aceitação do outro como ele é. E isso vai o quê? Criando bloqueios, entraves energéticos que muitas vezes te impede de ser feliz em outra coisa. Se não energeticamente, emocionalmente. Você não está feliz por inteiro nunca. Você não está contente com o que você vive nunca, porque você não perdoou, porque está acontecendo tudo de bom na sua vida, sabe? Você está com um emprego bacana, você está com uma pessoa que você gosta, está ganhando bem, mas às vezes você não está feliz porque você não aceitou ainda que o seu pai te abandonou, que você não aceitou ainda, que você foi traído no altar, que você foi abandonado, que você foi traído. E daí você não consegue viver a felicidade. E ao mesmo momento que você quer ser feliz, você não consegue se desapegar. Então, muitas vezes a gente volta, até na palestra anterior, quando o Carlos fala que o perdão muitas vezes é um ato do nosso ego, de você se permitir, de você fazer o melhor para você e se permitir, às vezes, ser feliz. Então, pessoal, se desapega, tá? Não se envenene, não deixe que a sua mente minta e que a tua energia seja ácida, porque tem gente que tem a energia ácida, né? Derretendo tudo ao redor dela, né? Ela não consegue ser feliz e daí você se torna com essa energia tão impregnada que você vai atraindo mais rastros. Olha como é um ciclo sem fim. Porque você vai jogando essa energia, esse ácido na felicidade do outro, você vai contaminando o outro. E lembra que tudo que você cria, você tem que dar conta? É isso. Então, ora e vigia. E dá o seu like no vídeo, tá bom? Até a próxima semana. Depois do vídeo tem a prece. Eu espero que vocês curtam. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Maurício. Legal, não esquece de dar o like, hein? E vamos tomar um sonrisal do amor. Antiácido. Antiácido. Antiácido, isso é verdade. Tchau, pessoal. É isso aí, turma. Tchau, até tchau. mais. Bom final de semana. Que nesses momentos eu possa simplesmente estar junto de ti, Senhor. Estar com aquele que não julga, que vai além do tempo, das eras, aquele que não tem pressa, o Senhor de todas as vidas, Ele que é o Verbo, que é o amor perfeito, e que nesse amor eu possa repousar. Senhor dos dias, que me guarda e que aguarda o tempo do meu despertar.
voz que não é um Deus distante, mas que é a própria vida e o próprio amor. Que eu possa me deixar ancorar pelo teu amor, meu Pai. Me deixar abraçar por esse amor que tudo transforma. Amor de um Deus de verdade, caminho e vida. Amor que é porto seguro, que é abraço daquele que nunca deixou só, mas que caminha, ainda que eu percorra vales em meio à escuridão, que está comigo para que eu ache conforto nesse imenso amor, nesse teu abraço, Senhor, e no teu olhar que não julga, que é capaz de refazer a minha alma, curar as minhas feridas, renovar as minhas forças, para que eu limpe os rastros, para que eu recomece construindo sempre caminhos de luz. Graças a Deus.